Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder recebe o senador Carlos Fávaro, ele que é autor da PEC mais falada no Congresso atualmente, né? A PEC aí traz essa promessa, essa proposta de reduzir essa sequência de aumentos nos combustíveis, gás de cozinha, sendo aí, digamos, a salvação para o consumidor brasileiro, né, senador? Tentativa. Muito obrigado, uma honra falar mais uma vez com vocês, do Conexão Poder, também com todos que assistem, a oportunidade de prestar conta do mandato, né, das atividades que estamos exercendo e também receber informações, cobranças, críticas, para que a gente possa estar sempre conectado com a população. E a imprensa faz esse papel muito bom, muito importante, para que a gente possa ter esse viés, um espaço para prestar conta e receber informações e cobranças para alinhar o nosso mandato. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. A pauta está quente hoje, né, Rafael? Muito quente, inclusive eu queria que o senhor começasse falando rapidamente sobre essa PEC, porque a informação que nós temos é o seguinte: com todos esses acontecimentos interno e externo, inclusive um ano eleitoral, é possível que só essa PEC não reduza drasticamente aí o preço, apesar de impedir, né, o aumento, ela não reduza o preço dos combustíveis. Então eu gostaria primeiro que o senhor explicasse rapidamente para quem está em casa entender o que é a PEC e por que ela não pode ser tão eficaz como se pensava anteriormente. Na realidade, Rafael, é assim: a PEC é uma emenda à Constituição. É uma matéria que é mais difícil até de aprovar, porque ela tem que ter quórum qualificado. No Senado são 49 votos. Primeiro ela tem que ter 27 votos de assinaturas de parlamentares que concordam com a tramitação, e depois do texto ajustado, passando em comissões, no mínimo 49 votos. Se não tiver 49, não adianta ter maioria, né, porque a maioria do Senado é 41, mas ela tem que ter 49, é o quórum qualificado que nós chamamos. E depois tramita na Câmara e os textos têm que se igualar. Portanto, é mais difícil aprovar uma PEC, mas é o que dá mais estabilidade, dá mais segurança, matéria constitucional. Por isso nós apresentamos uma PEC não excludente dos projetos de lei que já estão tramitando. Inclusive já tem um que foi votado na Câmara e está com relatoria do senador Jean Paul Prats para ser debatido e votado também no Senado. E tem outra PEC que foi apresentada por um deputado federal que está tramitando lá na Câmara dos Deputados. Portanto, são 4 ações, 4 propostas que nós estamos levando para debater esse assunto que, sem sombra de dúvida, é o mais relevante para a população brasileira nesse momento, além da pandemia, né? É a pandemia e o preço dos combustíveis, porque o preço dos combustíveis desdobram em alimentos mais caros, de custo de transporte, de passagem de transporte coletivo, de caminhoneiros autônomos inviabilizados, enfim, é um custo exorbitante. Ninguém aguenta mais pagar R$8 num litro de gasolina, ou quase isso, R$5 num litro de diesel, e não ver nenhuma movimentação por parte do ministro da Economia, Paulo Guedes. É isso que fez o Congresso começar a se mexer, e prova disso que o governo entende essa necessidade, que a minha PEC tem a assinatura, subscreveram a minha PEC, o líder do governo, o vice-líder do governo, senadores importantes da base do governo, como por exemplo o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, para que nós possamos debater se a equipe econômica fica na inércia, fica numa política voltada ao pagamento de juros a banqueiros, catando dividendos, por exemplo, do lucro da Petrobras, aquilo que é dos brasileiros. Ele não fala, o ministro Paulo Guedes, onde que ele está destinando esse recurso. Ele não fala onde ele está destinando os recursos do pré-sal, da venda dos postos pré-sal, e esse ano, 2022, nós teremos 2 leilões para serem feitos. Ele não fala onde ele está destinando os recursos, mas eu posso lhe dizer, ele quer destinar ao serviço da dívida, pagamento de juros para banqueiros, numa política ortodoxa, retrógrada, onde brasileiros estão com dificuldade, por exemplo, de comprar um bujão de gás a R$130, e ele não tem a sensibilidade disso. Por isso, eu tenho convicção que nós vamos, não só a PEC, mas os projetos de lei serem aprovados, serem debatidos para melhorar, trazer estabilidade ao preço dos combustíveis com responsabilidade. Tudo o que propus, eu apresentei a fonte de recurso, que é os dividendos da Petrobras, os recursos provenientes da venda dos 2 leilões dos postos do pré-sal, do combustível do pré-sal, e também a isenção tributária, a autorização, para que União, Estados e municípios possam, quando puderem,
fazer uma isenção fiscal, o que é importante para reduzir o preço dos combustíveis, com responsabilidade, mas sair da inércia da equipe econômica que nada faz e não se sensibiliza com milhares de brasileiros passando dificuldade. Mas aí que vem essa questão da redução desse preço, vamos colocar aqui que já esteja aprovado, sancionado e tudo mais, em relação ao dólar, porque está atrelado ao dólar. E nós temos agora uma eminente disputa entre Rússia e Ucrânia que pode causar aí um impacto muito grande no preço dos combustíveis. Então, quer dizer, mesmo aprovando, mesmo retirando imposto, mesmo trazendo essa estabilidade, pode ser que o combustível ainda aumente nas próximas vezes? Além da campanha eleitoral? A proposta não é garantir que não vai aumentar, porque, como você falou, imagine se o barril de petróleo bate $140, como já bateu, se não me engano, em 2008. Imagine se o dólar bate 6 ou 7 por causa da estabilidade da própria guerra na Rússia. Fica impossível controlar os preços e estabilizar sem nenhuma alta. Mas o que nós estamos propondo é minimizar o impacto. Quem sabe zerar. O ideal é que seja zerar. Conseguir tirar o impacto. Porque até analistas mais conhecedores do tema acham que em 2 anos, com a retomada de todo o crescimento mundial no pós-pandemia, esse preço do barril de petróleo deve se estabilizar um pouco mais abaixo, deve voltar aos patamares históricos. Então, por isso a nossa proposta é pegar o fruto dos dividendos do lucro da Petrobras, apurado pelo suor dos brasileiros que pagam gasolina caro. Isso dá lucro à Petrobras. Então, reverta esse recurso num fundo para dar estabilidade, mais a venda dos postos de petróleo por 2 anos. Enquanto isso, nós podemos também ter tempo, 2 anos, para discutir uma nova formação de preços para a Petrobras, dos preços dos combustíveis, já que é o mais ideal, né? Claro, porque já que o Brasil tem autonomia na produção de petróleo, não tem autonomia no combustível refinado, mas tem autonomia na produção. Portanto, os custos de exploração são feitos em reais pelos brasileiros. Também nós podemos discutir uma reforma tributária, que é muito importante. Ninguém aguenta mais pagar essa carga tributária brasileira. E também vem a estabilidade dos preços internacionais. Então, o conjunto de ações a médio e longo prazo possa trazer estabilidade no preço do combustível. Mas, por hora, temos que fazer um freio de arrumação, catar esses lucros da Petrobras e a venda do petróleo para criar um amortecimento, quem sabe até zerar as altas. Se não for possível zerar, mas poder diminuir o impacto porque as pessoas não aguentam mais. São essas críticas, esses apontamentos que o senhor está fazendo quanto ao uso aí do lucro da Petrobras, tudo mais, que o senhor colocou que kamikaze é a política econômica do Paulo Guedes, que ele disse, olha, essa PEC é kamikaze, o senhor colocou kamikaze é a política econômica do Paulo Guedes. Ele disse que era kamikaze porque ela poderia gerar um rombo fiscal, segundo ele, de mais de 100 bilhões de reais, mas não apresentou a conta. Os cálculos feitos por nós e por técnicos do Senado estimam algo em torno de 23 bilhões de déficit. 23. Mas eu apresentei a fonte. O problema é que ele não falou o que ele vai fazer com os dividendos da Petrobras, do lucro da Petrobras. Ele não falou o que vai fazer com os dividendos, os recursos auferidos pela venda dos postos do petróleo pré-sal. Tem intenção, né? Claro, a intenção dele é pagar juro para banqueiro. É isso que ele pensa, ele é banqueiro. E eu, como os outros colegas parlamentares, temos que pensar na população. Eu estou dando destino para esse recurso, por isso teve tanta adesão em torno dessa PEC. Ninguém aguenta mais a insensibilidade desse ministro Paulo Guedes. O senhor avalia que com essa sinalização desses parlamentares aí tão fortes como o senhor está colocando no Senado, inclusive o filho do presidente, essa PEC, ela passa e ela tem a aprovação do presidente? Eu acho que assim, o melhor caminho. Eu não quero que a PEC seja a única ferramenta para fazer a estabilidade de preço. Como disse no começo da nossa entrevista, ela é uma ferramenta difícil de aprovar, porque ela mexe com o quórum qualificado, igual ao texto das 2 casas, né? Então, tudo aquilo que puder ser feito nos projetos de lei que já estão tramitando e já buscar medidas que minimizam o impacto, ótimo, vamos aprovar os PLs. Mas também tudo aquilo que nós entendermos que seja importante para estabilizar os preços e precisam ser matérias constitucionais para não sofrer ações judiciais, para que nós não possamos ter declarado a lei depois de aprovada como uma lei inconstitucional, tem que ser tramitado por PEC. Então, o melhor modelo é o fatiamento com responsabilidade. Aquilo que puder ser no PL, já temos PL tramitando. O que precisar de PEC, vamos fazer por PEC. E isso, e é mais importante, a garantia de celeridade. Essa semana, a partir de agora, hoje tem reunião de líderes para discutir essa tramitação desses projetos. A partir de amanhã tem relator sendo escolhido e aí a agilidade
para que nós possamos minimizar, porque a qualquer momento o preço do combustível pode subir. Isso. No mercado internacional, por exemplo, os preços, a população talvez não saibam. Tão caro que já está, mas está defasado com relação ao mercado internacional, dizem algo em torno de 12%. Estão segurando. Estão segurando. Então, qualquer hora eles podem soltar. Pode soltar e aí vai explode na bomba. Já pensou? Um litro de gasolina R$9, R$10? E existe esse risco. Existe esse risco. Por isso nós temos que ser rápido na tramitação, na aprovação e com responsabilidade. O senhor colocou aí que essa aprovação aí desses parlamentares indica aí que há uma sensibilidade do governo nessa aprovação. Perfeito. Né? E deve ser agora quinta-feira. Começar a votar algumas matérias na semana, quinta-feira pode ter pauta de PL. Certo. PL é projeto de lei, não partido liberal. Então vamos migrar para a política sobre. Não é PL que nós queremos falar, né, Rafael? Vamos falar de outra sigla. Outra sigla, né? Muito bem. A gente viu aí recentemente agora, né, que o PSD ele tem flertado aí, digamos assim, com o PT do ex-presidente Lula, né, que está aí como candidato. Teve reunião, ele teve até reuniões aí com o Kassab e tal. E tem um indicativo de que teria a possibilidade aí do Alckmin ir para o PSD, né, fechando aí o apoio do partido já no primeiro turno, né? Como é que o senhor tem avaliado, acompanhado tudo isso? O senhor acha que está engatinhando realmente para esse entendimento? Há um entendimento entre essas duas siglas? Não, o momento é de muito diálogo. Eu defendo. A democracia não significa as pessoas colocarem uma camisa da seleção brasileira, de futebol, uma camisa verde e amarela, e sair para a rua se manifestando na sua vontade espontânea e criticando e xingando poderes ou quem pensa diferente de você. Isso não é democracia. É parte da democracia a liberdade de expressão. Sim, sair para as ruas, se manifestar, é parte da democracia. Mas outra parte muito importante é respeitar as divergências, de respeitar quem pensa diferente, respeitar o diálogo, a construção de propostas que venham de encontro com o interesse da população. Então, este momento, nós estamos vivendo um momento de muito diálogo. O presidente da nossa sigla, o ex-ministro Gilberto Kassab, tem conversado com todos os entes políticos, inclusive com o presidente Lula. Mas já também deixou muito claro, primeiro, não formalizar apoio em primeiro turno, porque nós queremos construir uma candidatura própria. Até o momento, está na mão do presidente do Congresso Nacional, nosso companheiro de partido, senador Rodrigo Pacheco, a decisão se é candidato ou não. O partido quer que ele seja, isso é a decisão pessoal dele. Caso ele não queira, nós temos outras opções ainda para construir a possibilidade de uma candidatura própria. Então não faz sentido falar em apoio no primeiro turno. Como também não faz sentido que o ex-governador Geraldo Alckmin se filie no PSD com o compromisso de serviço pelo partido do PSD. Não, já foi muito claro a posição de Kassab, dizendo assim, não se filie porque não vou dar essa garantia. Então, em segundo turno, aí é um outro diálogo que pode acontecer. Mas nesse momento, o foco do PSD nacional é a construção dos palanques regionais, as chapas de deputados estaduais, federais e senadores, e também a construção de candidatura própria e uma opção à população brasileira para presidente da República. Mas o próprio Rodrigo Pacheco já demonstrou o interesse de disputar a reeleição ao Senado e não à presidência. As pesquisas também mostram que ele tem a população tem baixo conhecimento sobre quem é o presidente do Senado, inclusive ele não pontua bem nas pesquisas, fica estagnado ali em 1,5%, até 0%, às vezes nem pontua, dependendo da pesquisa e região. Como que o PSD vai conseguir organizar isso para que ele entre como um candidato competitivo, que vá mesmo disputar ali entre Lula, Bolsonaro, Ciro e Moro? Bom, o primeiro ponto é ele decidir ser candidato. Talvez a falta de pontuação seja exatamente a indecisão dele ser candidato ou não. A partir do momento que ele falou assim, sou candidato, estou pronto, quero, e como eu já disse, que ele está à disposição do partido, se decidir pessoalmente ser candidato, nós temos estrutura nos 27 estados da federação, nos 27 estados e no Distrito Federal. Nós temos 12 palanques de candidatura de governadores estruturadas, já estão em pré-campanha. O exemplo do governador Ratinho Júnior, o exemplo do nosso pré-candidato Marquinhos Trade, no Mato Grosso do Sul, que vai renunciar, muito provavelmente, ao mandato na Prefeitura de Campo Grande e ser o candidato a governador, o senador Petecão em pré-campanha no Acre, nós temos candidatura no Amazonas, temos candidaturas
no Maranhão, pré-candidatura no Rio de Janeiro, pré-candidatura em São Paulo, pré-candidatura em Minas Gerais com o prefeito Calil, prefeito de Belo Horizonte, que deve renunciar a esse pré-candidato. Então, esses palanques que vão ser a porta de entrada para que o nosso candidato a presidente da República seja conhecido pela população, conheçam um cidadão equilibrado, determinado, muito correto, que é Rodrigo Pacheco, que possa se apresentar com uma proposta de um país mais estável, equilibrado para a população brasileira. Em Mato Grosso, o palanque seria de quem? O palanque é onde o PSD vai estar. E onde o PSD vai estar? O palanque, se o governador Mauro Mendes for candidato à reeleição, nós estaremos com o governador Mauro Mendes. Automaticamente o Mauro Mendes estaria com o Rodrigo Pacheco. Seria um presidenciável do arco de aliança dele. Nós tínhamos a expectativa de ver na semana passada uma reunião entre representantes do agro aqui de Mato Grosso, né, que nós somos uma potência mundial, né, no agro, e o ex-presidente Lula. E nós não vimos, né, a gente só viu em São Paulo uma reunião das lideranças políticas que já são ligadas ao Lula. O senhor sabe dizer para quando que ficou essa reunião? Como que ficou essa articulação? Ou o agro flopou? Ou o agro... desistiu da interrupção. Não, olha só, o que tem de fato, o que tem de concreto nisso? Primeiro, muita especulação. Segundo, quem do agro esteve com o ex-presidente Lula? Hoje é dito, é conhecido, é um produtor rural de Rondonópolis, Carlos Augustin, que é dono de uma sementeira, produtor de soja, de milho, algodão, é um grande produtor. Ele é gaúcho, já tem uma tradição, ele tem até um viés ideológico, ele, desde o tempo de adolescente dele no Rio Grande do Sul, ligado, tem uma certa ligação com o Partido dos Trabalhadores. E o que hoje, sabendo o que foi que aconteceu, ele foi convidado, não para declarar apoio, até porque ele não é político, ele não tem base eleitoral, não é isso que o presidente Lula o convidou. Ele me relatou que ele queria saber, ele falou assim, estou há mais de 10 anos fora do poder, o presidente Lula dizendo a ele, eu preciso saber quais são as demandas, quais são as políticas públicas, o que o agro precisa para continuar se desenvolvendo, crescendo, sendo uma mola propulsora da economia, o que eu achei louvável, independente de apoio político ou não, e também independente de que, e é reconhecido que o agro mato-grossense é um grande apoiador do presidente Bolsonaro, mas se você compreender que pode ser que o Lula venha a ser presidente, no mínimo tem um canal de acesso a este presidente, que é uma pessoa que tem interlocução, já que ele abriu a porta para perguntar quais as demandas do agro. Me parece que muitos líderes do agro não entenderam assim, acham que não tem que ter diálogo. Diálogo faz parte da democracia. A porta aberta tem que estar até com aquele que você pensa diferente, né? Mas é um processo que vai estar acontecendo, amadurecendo, e as urnas vão dizer quem será o próximo presidente do Brasil. Mas o agro está rachado, não está não? O agro mato-grossense, o agro mato-grossense, eu acho que a imensa maioria é bolsonarista, como eu acho que todo o agro brasileiro. Mas ficou claro que não é unanimidade. E também fica claro que, por uma questão de coerência, nós temos que respeitar quem não é A ou B, para que ele possa ter o diálogo com quem ele pensa ser o seu representante, e depois das eleições, depois do eleito, ter o canal de acesso para dialogar e falar as políticas públicas que são importantes para continuar. O agro sendo um gerador de emprego, de oportunidades, de impostos e de melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Qual que é o sentimento? O que falta nesse governo de agora, no governo Bolsonaro? Não estão ouvindo o agro? O que poderia melhorar? O que falta que leva, né, o segmento a buscar essa conversa? Eu acho que é muito mais, porque o diálogo tem a oportunidade de falar. Os líderes aqui, eu até não faço parte mais hoje da representação de classe. Hoje, quando me tornei um senador da República, eu tenho que falar de todas as áreas, de toda a população. Por isso eu estou, por exemplo, quando nós estávamos discutindo antes a questão do preço dos combustíveis, estou muito envolvido com infraestrutura, a melhoria. Fizemos um trabalho conjunto, os 3 senadores aqui, o senador Jaime, o senador Wellington e eu, de forma muito contundente, a que nós apoiamos e não deixamos escapar a oportunidade que o governador Mauro Mendes e a Assembleia proporcionaram de termos a primeira ferrovia estadual do Brasil, que vai ser aqui no estado de Mato Grosso. Então, os assuntos transcendem a questão só do agro. E a questão das lideranças, eu vejo que tem sim acesso à política pública implementada pelo presidente Bolsonaro, com a ministra Tereza Cristina, que é reconhecidamente uma boa ministra, competente. Agora, não deixe de ser, no momento eleitoral, as questões particulares e pessoais de algum que tem preferência a este candidato ou aquele, ter o direito de conversar.
Porque o resultado das urnas vai necessitar que o agro continue tendo interlocução com o governo, quem quer que seja. Veja que Nery Geller foi ministro da Agricultura no governo Dilma. Blairo Maggi foi ministro da Agricultura no ministro Temer. Quando o Nery Geller foi ministro da Agricultura, o setor proporcionou, por exemplo, o Ceneri Paludo, que é um executivo de altíssimo gabarito, hoje está na cooperativa de crédito, está no Sicredi, já foi secretário de Estado, secretário de Fazenda, e todo mundo reconhece a capacidade de Ceneri, foi indicado e foi secretário de Política Agrícola. E coisas boas aconteceram. Programas de financiamento de armazenagem, programas de estabilidade de preço mínimo. Olha, porque tem diálogo, e diálogo tem que prevalecer com quem quer que seja o próximo presidente. Ah, mas eu tenho preferência, gostaria que fosse Bolsonaro. Ótimo, e continue defendendo a sua posição política. Sim, a gente até colocando essa importância, né, do agronegócio, principalmente aqui para o Mato Grosso e para o Brasil, que o agro é quem carrega o PIB, né, no final das contas, sendo Mato Grosso toda essa potência mundial, econômica, em produção, tal, o senhor está falando da importância da ferrovia, porque é aqui onde tem uma grande carência em infraestrutura para poder escoar tudo isso, né, e gerar toda a renda necessária aí, né. Não seria, digamos assim, o mais certo, o mais indicado ter alguém no Ministério da Agricultura, assim como nós tivemos Nery Geller, assim como nós tivemos Blairo Maggi, que estão diretamente ligados nessa lida, digamos assim, entendendo realmente como é que funciona? Não seria, digamos, o ideal ter alguém indicado pelo agro aqui de Mato Grosso? Olha, claro que é um privilégio para o Mato Grosso, nós temos muito bons representantes que podem ser ministros. Hoje, o ministro é do nosso estado vizinho, irmão, o estado do Mato Grosso do Sul, que é a ministra Tereza Cristina, que também conhece muito bem, tem um ótimo relacionamento com os mato-grossenses. O ideal é que seja alguém competente, que conhece o setor, para cada uma das áreas. É importante que o ministro de Minas e Energia conheça de combustíveis, de demandas, de mineração, conheça das demandas voltadas à área de Minas e Energia. É importante que o ministro da Economia conheça dos assuntos de interesse econômico, de estabilidade de preço, de controle de inflação, de custo, de taxa de juros, mas também conheça dos interesses e anseios da população mais carente, que possa aportar, como ministro da Economia, recursos para políticas públicas voltadas aos brasileiros que não é preciso. Então, é importante que o Ministério seja feito de pessoas conhecedores da área, e acho que o Ministério da Agricultura, nos últimos anos, vem sendo contemplado com gente que conhece da área. Essa pergunta até porque o senhor sabe que teve muito comentário por aí, né, que olha, tá havendo uma certa aproximação porque já estão escolhendo quem vai ser ministro. Nem ganharam a eleição, não sabemos quem será presidente ainda, né? Está tão longe. Mas para o Mato Grosso não ia ser ruim, né? Ia ser muito bom. Eu acho que ter um ministro da Agricultura mato-grossense é muito bom. Acho que ter um ministro mato-grossense em qualquer área do desenvolvimento econômico ou social do nosso município é um privilégio, e pode esse escolhido, se uma hora for, fazer muito bem para a nossa população. A gente não sabe quem será eleito, né? Mas aqui em Mato Grosso já tem um pré-candidato que afirma que é candidato, já que é o Nery Geller. Não abre mão de jeito nenhum de disputar o Senado. E a conversa nos bastidores é que o senhor pode se licenciar para poder coordenar a campanha dele aqui em Mato Grosso. Qual é a possibilidade disso acontecer? Olha, assim, primeiro, essa conversa começou a acontecer. Eu disse que neste primeiro momento faz sentido isso. Eu que apresentei uma PEC tão relevante, né, de interesse dos brasileiros, e quero ajudar que ela tramite e venha surtir efeitos. Eu que tenho como pauta, por exemplo, o projeto de lei, sou relator do 510/2021, que trata das melhorias na legislação para que a regularização fundiária aconteça de fato, para 300 mil brasileiros que estão em pequenas e médias propriedades e não têm o título da sua propriedade ainda. Gente com 30, 40 anos, e a burocracia engolindo e não deixando isso se desenrolar. Um projeto de lei muito importante que tende a desburocratizar, usar os algoritmos, as tecnologias de drone, de imagem satélite, para poder avançar nesse tema. Eu que apresentei também um projeto de lei, o 675/2021, que trata, e principalmente para o ano eleitoral, dos crimes contra a honra. Muda o Código Penal brasileiro, que é de 1940, quando ainda não existia nem televisão direito.
Um crime contra a honra, quando uma pessoa criar uma difamação, hoje nós chamamos de fake news, uma mentira, uma inverdade, e destruir a reputação era muito mais difícil acontecer. E as penas são muito brandas para esse crime. E hoje, em termos de alta tecnologia, estamos aqui, ó, a repercussão que tem um programa como esse. Imagina se alguém inventar uma mentira, e não é cerceamento de liberdade, é o contrário, é quando inventa uma mentira, uma calúnia, uma difamação, e depois de transitado julgado, a pena é cesta básica, é prestar um serviço à comunidade. Eu apresentei um projeto de lei que altera o Código Penal Brasileiro, que é de 1940, que vem a ter penas mais severas. E não é pena de prisão, não. É pena financeira, que as pessoas têm que pensar 2 vezes antes de destruir uma reputação. Um projeto desse eu estou cuidando para ele tramitar antes ainda de terminar esse primeiro semestre, porque ele é importante, inclusive, para as eleições. Então, com esse arcabouço de medidas legislativas que eu estou cuidando, é impossível me licenciar nesse momento. Agora, tramitando isso tudo, nós avançamos nas questões legislativas, eu tenho um grupo político, o Neri Geller me apoiou, a Margarete, a minha suplente, é uma pessoa muito competente e tem um serviço a prestar à população mato-grossense. Acho que é legítimo, né, se tiver as questões legislativas andado, evoluído a seu tempo, eu poder me licenciar, se o Neri quiser, se o grupo político quiser que eu ajude na coordenação, os outros candidatos a deputados estaduais, federais que me apoiaram, o governador Mauro Mendes, que se quiser ser candidato vai ter meu apoio. Então eu trabalhar na coordenação, ajudar, andar para a rua nesse período de campanha, o farei com muita satisfação, sem esquecer o meu compromisso com a população mato-grossense como senador da República. Esse mês passado, agora a gente teve a informação de que o Instituto Mato Grossense do Agronegócio, o IAGRO, que foi criado pela AproSoja em 2019, recebeu do FETAB 272,9 milhões de reais no ano passado. E é referente ao Fundo Estadual de Transporte, é o FETAB, que seria para investir em estradas. Hoje nós tivemos uma manifestação de... Não é bem assim, mas é o, isso que eu quero que o senhor explique para a gente. Por que esse instituto está recebendo esse valor? E esse valor é para quê? O senhor que é do agronegócio deve saber explicar melhor para a gente. Até porque fui presidente da AproSoja. Exatamente. Antes não era IAGRO, era FAX, Fundo de Apoio à Cultura da Soja. É um fundo previsto em lei, né? É um fundo privado, onde os produtores contribuem, ele faz uma opção de pagar para sua representatividade de classe ou não, né? E ao aderir a essa opção, a forma de arrecadação é um paralelo do FETAB, não é dentro do FETAB, né? É um percentual da venda, da comercialização da soja, no caso, ou do milho, que vai para este fundo, tem o da pecuária, tem o do algodão, todo o setor de representatividade tem essa arrecadação que os produtores ou pecuaristas pagam, né, na arrecadação para poder fazer a representação da atividade econômica. O que acontece, e aí, só para você ter ideia do tamanho de grandeza, já se fazem 10 anos que eu fui presidente da AproSoja. Quando eu assumi, os preços dos produtos, o preço da soja, do milho, eram outros também, é um percentual disso que é a representação da classe, era muito menor do que está hoje. Era algo em torno de, quando eu assumi, acho que 8 ou 10 milhões de reais por ano, era o orçamento da AproSoja, desse fundo que destinava daí aos projetos da AproSoja. Depois ele veio evoluindo a 14 ou 15 milhões de reais por ano. Eu saí, fazem 10 anos que não estou mais na representação da classe, e hoje eu escuto o número, eu nem sabia que era tudo isso, mas eu ouço falar que 80, 100 milhões de reais, eu acho um absurdo. Eu acho que não precisa tudo isso para uma entidade de classe fazer a representação do setor, fazer estudos, pautar seus líderes, para que seus líderes possam pautar as políticas públicas do desenvolvimento da área. Eu acho exagerado e precisa ser revisto isso com toda certeza. Esse valor poderia estar sendo investido em estradas, por infraestrutura, exemplo, que acho que é muito mais relevante para o produtor. Acho que tem que ter uma fatiazinha disso para a representação da classe, para primeiro deixar muito claro. Nem um diretor das entidades, quer da AproSoja nem das outras, a AMPA, a Acrimate, tem remuneração financeira. O diretor escolhido para representar não tem salário, né? Mas outros têm servidores, colaboradores que façam estudos, que trabalham e precisa de uma certa... Sem recurso não se faz representação, mas está exagerado a arrecadação e está saindo do bolso dos produtores. Esse recurso que sai para fazer representação, se fosse menos para representação e mais para outras pautas, estudos, pesquisa, desenvolvimento da agricultura, infraestrutura, certamente eu acho que daria melhor resultado e mais ganho econômico, e também a questão social, porque gera emprego, gera oportunidades, enfim, eu acho que está um momento propício.
de rediscutir o valor da arrecadação das entidades de classe. Outro fator que a gente chamou nossa atenção foi a questão da transparência. A gente não consegue informação nenhuma no site do Instituto, do que foi investido, para onde foi, de onde esse recurso saiu, para quem foi, não consegue essa informação. Apesar de ser privado, mas não tem nada demais da transparência, e eu defendo a transparência em tudo. Senador, só para a gente concluir aqui, como é que está? O senhor tem acompanhado a novela da BR-163? O senhor sabe se vai ter digamos, um final feliz aí para o usuário da rodovia? Claro. Eu estou acompanhando sim, como todo representante mato-grossense. Ninguém aguenta mais, e principalmente a população, pagar pedágio e não ter rodovia de qualidade. Nós vamos sair daqui hoje de Cuiabá e a Rondonópolis, nós vamos cair em crateras no meio dessa rodovia e nem manutenção está tendo, mas o pedágio está sendo cobrado. É um absurdo disso. A empresa concessionária viu que não conseguiu mais repassar esse contrato, essa concessão para outros interessados. É uma rodovia de altíssima rentabilidade, porque olha o trânsito passa sobre ela, mas ninguém quer assumir um novo controlador não quer assumir as penalidades, as multas que esta concessionária Rota Oeste tem por não ter cumprido seus compromissos com o povo brasileiro, em especial com o governo federal que a concessionou. Então, a lógica disso me parece que vai ter muitos interessados em um outro leilão, em uma outra chamada de concessão, para que ele possa, olha, o problema do passado não é meu, porque se alguém for assumir esse ativo, vai ter que assumir com todos os ônus que tem. Fruto disso, se chegou ao entendimento de uma entrega amigável, porque também se fosse um processo de caducidade judicial, se arrastaria talvez 10 anos isso. Então agora estamos nessa fase. A empresa quer entregar, o governo vai receber, então vai fazer uma nova licitação, um novo chamamento. O que nós temos que gastar energia agora é para que esse processo da entrega e o novo chamamento seja o mais rápido possível. Nós não podemos deixar que isso fique correndo tempo, passando conta com planilhas, quanto eu já investi, quanto eu tenho que receber, quanto que são minhas multas, e isso se arrastar por 1, 2 anos até fazer um novo estudo das obras que são necessárias e apresentar isso ao mercado uma nova licitação. As pessoas não aguentam mais, o buraco estão acontecendo. Esse é um desafio que nós temos que enfrentar. Inclusive, e aí eu quero dar em primeira mão a vocês, essa semana eu estou indo na Agência Nacional de Transporte Terrestre com o diretor-geral, Rafael Vitali, apresentar a ele o risco que também nós estamos correndo também de ter um outro problema como esse, que é o novo trecho da concessão da mesma rodovia BR-163, só que na malha norte, de Sinop até o Pará, até os portos, a nova concessão. Sabe por quê? Eu estive acompanhando esse final de semana. O vencedor dessa licitação é uma empresa que ganhou uma outra concessão aqui no estado do Mato Grosso, um trechinho só de 180 quilômetros, entre Nova Santa Helena e Paranaí, Alta Floresta, 180 quilômetros. Já está cobrando pedágio. E sabe como está o estado dessa rodovia? Puro buraco, cobrando pedágio. Ora, eu já estou notificando, e vou fazer isso pessoalmente essa semana, a NTT, que não assine o contrato com essa empresa antes de verificar a capacidade financeira dela de tocar. Porque sabe o que pode acontecer? Um descuido agora em assinar um contrato com ela. Nós temos um problema na região sul da BR-163 e um problema na região norte. O Mato Grossense pagando pedágio e não tendo obra de qualidade. Porque o pedágio não parou. Não para de cobrar. Não para de cobrar. Você paga para passar no buraco. Para passar no buraco. Para estourar pneu, para sofrer acidente. Isso com esse trecho crítico lá dessa região norte de Sinop e tal. E aí, hoje também teve bloqueio na região sul. Está insuportável para Rondonópolis, na rodovia duplicada. Com toda razão, a revolta dos caminhoneiros, aí esse bloqueio que teve, né? Precisa chamar a atenção. Sem sombra de dúvida. Então, assim, nós temos que cuidar de um problema que está instalado e prevenir para que não se instale outra companhia, que está só com 180 km de concessão. Ela cumpriu os requisitos aqui, por exemplo, o secretário Padeiro, ele fez um termo de referência, fez um edital, ela ganhou. Ela tinha que estar fazendo uma obra, não está. Da mesma forma que o Ministério do Transporte, o ministro Tarcísio, está incomodado com a Rota Oeste, que não está cuidando da BR-163 de Sinop a divisa do Mato Grosso do Sul. Agora, daqui a um pouco, nós vamos ter uma outra empresa cuidando de Sinop até os portos de Miritituba, 1.000 e poucos quilômetros, e também não fazendo obra. Quer dizer, hoje nós temos um problema, pode virar 2. Então vamos ter cautela, vamos ver se ela de fato tem capacidade, porque o que ele está mostrando não tem.
Se ela pegou 180 quilômetros de Santa Helena, Paranaíta, ali passando por Alta Floresta, e não está cuidando, ela vai dar conta de cuidar da BR-163 com todo esse trânsito. Olha a diferença de trânsito, Olha, né? entendeu? Olha a diferença de então, trânsito. assim, e é meu papel como parlamentar alertar. Talvez a NTT, os diretores, o ministro da Infraestrutura, não saiba do que está acontecendo, mas aqui ela ganhou uma concessão e não está cuidando de 180 quilômetros. Não vai cuidar direito de 1.000 quilômetros. Antes de assinar o contrato, verifique se ela tem capacidade. Verifique por que ela não está fazendo obra no Mato Grosso, porque depois que assinou, ela pula para dentro da rodovia, começa a cobrar pedágio, e aí para tirar é a dificuldade que estamos tendo com a Rota Oeste aqui na parte sul. Na sua avaliação, o ministro Tarcísio, ele está tendo sensibilidade com a questão da 163 aqui em Mato Grosso? Ele conhece. Ou ele deixou de mão, Não, desistiu? ele conhece do problema, é um problema muito mais jurídico do que técnico, né? E ele conhece do problema. Agora nós precisamos superar o desafio do imbróglio jurídico, tirar uma empresa que está contratada, que tem contrato, que tem cláusulas que protegem um lado e protegem o outro, e por isso está amparada. Então, ele conhece, sabe, tem sensibilidade. O que eu gostaria muito é que ele ou a equipe dele, porque provavelmente pelos rumores ele deixa o ministério agora no período para poder desincompatibilizar e ser candidato nas eleições de outubro, mas quem der sucessão a isso, que trate, né, e esse é o nosso papel. Nós vamos estar continuando cobrando, eu e os outros parlamentares, quem quer que seja o ministro, não é o Tarcísio, quem vai ser, cuidar para a prioridade, para tirar essa empresa de cima da rodovia, abrir essas praças de pedágio, se o PDNIT precisar fazer a manutenção e fazer rapidamente um novo chamamento para que nós possamos ter de volta a rodovia com qualidade e segurança para a população mato-grossense. Precisamos, né? E muito. É isso, né? É isso, satisfeito, Rafael? Que você Satisfeito, tinha vou dar um toda presente aquela do sua senador. lista de perguntas. Essa o senhor não tem aí? Você sabe que eu tenho, eu já tenho na minha casa de manhã, eu adoro um café com leite, e aí eu tomo sempre na caneca do Conexão Poder. Aí eu tenho uma na fazenda, eu tenho uma outra na área de cá e tenho uma em Brasília. Então agora vem mais uma para minha coleção. Muito obrigado, viu? Obrigada, senador, eu que agradeço. Tem algum assunto que a gente deixou de comentar aqui, uma bomba que o senhor já quer apresentar? Não, tá tudo em paz, tá tudo em paz. É uma honra sempre estar falando com vocês, bater um papo e agradecer essa oportunidade de levar informação à população mato-grossense, prestando conta do nosso mandato e também receber cobranças, alertas, como vocês fazem muito bem, para que a gente possa cada vez mais melhorar, evoluir e honrar o povo mato-grossense com o mandato. Obrigada, senador. Valeu. Obrigada. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E